Bom dia a todos e todas. Por gentileza, para nós podermos começar o nosso conteúdo, nossa abordagem visando fazer a avaliação diagnóstica, eu gostaria rapidamente que vocês se apresentassem para mim, por favor. Dizer por que está fazendo o cursinho, qual curso vocês pretendem fazer na faculdade, e qual a maior dificuldade em história que vocês têm. Se vocês puderem falar isso em um minutinho, eu fico agradecido. É que alguns não ligam o microfone, Renato. Aí você ok. vai ter que ver. Alguns colocam no chat, outros não ligam a câmera. Perfeito. Então, eu não sei se você vai conseguir fazer isso muito, não. Tá, então assim, quem tiver essa dificuldade com câmera ou áudio, pode escrever no chat, por favor, tá? Aí eu leio lá. Quem puder abrir a câmera e puder falar no microfone, eu fico agradecido. Tô vendo que já tem gente aqui que abriu. Tatiane, você pode falar? Meu nome é Tatiane, eu tenho 42 anos, eu já sou formada em letras, mas o meu sonho sempre foi fazer psicologia. Aí eu fiquei sabendo do curso, eu fiquei muito interessada em voltar, né? Como eu tenho 42 anos, eu sei que pessoas com mais de 40 é muito difícil no mercado de trabalho. E história é uma matéria que eu gosto muito, a parte de humanas. Então... Perfeito. Sucesso para você e leva firme até o final, que tenho certeza que você terá todas as condições de passar no vestibular, aproveitando essa oportunidade que o Articula está proporcionando, tá bom? Obrigada, viu? Bom dia, gente. Luciana. Oi, bom dia. Né? Bom dia. Eu já tenho uma graduação e estou querendo voltar a estudar. Então, meu sonho sempre foi fazer direito, e aí eu vou tentar ver se eu consigo realizar esse sonho, né? De fazer direito e, se possível, lá na frente, trabalhar na área. Perfeito, parabéns também. Estou vendo que o Articula, professora, estou vendo que o Articula desse ano está recheado de gente aí já com formação também, né? Isso é muito bom, porque ajuda a qualificar bastante. Estou vendo também que aqui algumas pessoas já colocaram no chat. O Gabriel colocou que o nome dele é Gabriel, tem 16 anos e pretende fazer medicina veterinária. A Raíssa disse que tem 18 anos, mas não disse o que pretende fazer, não sei se ela ainda não decidiu. A Flávia disse que tem 17, está no ensino médio, tem interesse em fazer medicina, mas está insegura. Bom, Flávia, não fique insegura, transforme essa sua insegurança em dedicação. Se você dedicar o máximo, estudar o máximo e aproveitar todas as oportunidades, você com certeza vai ter a oportunidade aí de no final do ano estar entrando numa universidade. Aposte em você e no cursinho, tá bom? Quem mais está aqui? Aline Falete, 23 anos, é mãe, quer fazer medicina. Bom, Aline, você vai ser passando nesse vestibular, você vai ser um grande motivo de inspiração futura para seu filho ou filha, né? Porque vai ver que a dedicação que você está dando aí também para um curso bem grande. A Maria Clara também está se posicionando, tem 17 anos, está terminando o curso técnico de enfermagem e pretende faculdade de enfermagem ou medicina. Você já está num bom caminho, você já está tendo contato aí com o conteúdo que você pretende estudar. Então, é fazer igual, eu sempre digo, fazer uma dedicação total que vocês precisam, que é um investimento que vocês estão fazendo em vocês mesmos. Vitor, bom dia. Não é Vitor, é Vitória, é isso? Vitória pretende fazer psicologia. Muito bem, Vitória, também é uma matéria... Aí vocês viram que já tem concorrência interna, né? A primeira colega que falou, ela disse também que pretendia fazer psicologia. Quem mais aqui? O Arthur, tem 18 anos, quer fazer biomedicina. Muito bem, Arthur, também vamos dedicar aí, pegar firme. Agora a Raíssa colocou aqui, ela pretende fazer medicina, ela já faz técnico em enfermagem na ETEC. Parabéns, Raíssa, e é isso. Investir no seu sonho e no seu futuro. Maura diz que tem 17 anos e não disse o que pretende fazer. Maura, precisamos saber o que você pretende fazer para te ajudar.
Giovana tem 16 anos, ainda tem dúvida em relação à faculdade, mas tem vontade de fazer algo voltado a ciências políticas ou relações internacionais no direito. Fica tranquila, Giovana, que essa é uma fase que muitas vezes nós não sabemos mesmo o que nós queremos fazer, mas uma coisa você tem que saber, isso é muito importante. Você tem que saber que você quer fazer uma universidade, então você vai dedicar o máximo durante o ano letivo, e aí na hora de escolher o que fazer, você já está preparado. Você não pode primeiro escolher o que vai fazer para depois se preparar, porque aí você vai ter um prejuízo de tempo, né? Então, isso que você está fazendo de estudar já é importante. O Guilherme está dizendo que tem 16 anos, pretende fazer direito. O grupo de direito aí também está grande, a concorrência, hein? Parabéns. Débora pretende fazer 17 anos, pretende fazer ADM, administração. Muito bem, Débora. Parabéns por já estar focando aí nos estudos. Poliana tem 21 anos e quer fazer geografia. Olha, o mundo precisa de geógrafos, historiadores, de arquitetos, de advogados, de professores de todas as áreas. Muito bem, Poliana, meus parabéns. O Nicola quer entrar na área de relações internacionais, então já tem 2 pessoas também querendo relações internacionais. Muito bem. E a Lohane pretende também cursar relações públicas. Também, vejam, todos os cursos que foram colocados aqui, às vezes as pessoas falam de curso mais concorrido, curso menos concorrido, mas é assim, se você não estudar, qualquer curso é muito concorrido, né? E se você estudar, você diminui essa complexidade, essa dificuldade. Então é importante essa dedicação de todos. O Leonardo levantou a mão, pode falar, Leonardo. Opa, Renato, tudo certo? Tudo ótimo. Eu sou o Leonardo, tenho 18 anos e pretendo cursar medicina. E assim, história acho que é uma das matérias assim que eu não tenho tanta dificuldade, mas sempre procuro inovar, assim, que é uma área que eu até mando um pouco bem. Perfeito. Muito bem, então seja bem-vindo também, espero que tenha um grande proveito. Bom, o objetivo de hoje, pelo que eu entendi, é trabalhar um pouco para tirar as dúvidas de vocês, ou procurar dar algumas orientações em relação a 3 temas: iluminismo, revolução industrial, sobretudo, e para poder tratar esses conceitos que vocês estão com dificuldade ou que pode ajudar vocês a aperfeiçoarem, acrescentando a questão da independência dos Estados Unidos, né? Então, eu vou abrir para que vocês façam perguntas primeiro sobre o iluminismo. Qual dúvida vocês têm? O que vocês não sabem sobre o iluminismo? Qual a dificuldade de vocês em relação ao iluminismo? Podem colocar no chat ou pode falar no microfone. Ninguém tem dúvida? É isso? Então, todo mundo sabe que o iluminismo ele nasce na Inglaterra, lá no final do século XVII, que ele vai acabar atingindo um grande esplendor, um grande desenvolvimento lá durante o século XVIII, que vai ser chamado Séculos das Luzes. Quem foi que iniciou esses movimentos, né? Você vai ter aí um dos grandes autores, o Descartes, né? O Descartes vai ser uma dessas referências, uma dessas influências, mas não só o Descartes, você também vai ter lá o Isaac Newton, que também vai contribuir com esse processo da discussão. Depois você vai ter lá o Locke, você vai ter vários pensadores. Então, nós temos que trabalhar isso de acordo com os períodos, né? Vai ter o Spinoza, o Montesquieu, vai ter o Rousseau, né? Então, você vai ter vários pensadores que vão contribuir com o processo de formação do mercantilismo. Agora, é importante lembrar que o mercantilismo ele vai ter uma força muito grande no século XVIII, a partir do chamado século das luzes, com uma influência muito grande da filosofia racionalista do René Descartes, tá? E principalmente René Descartes e o inglês Isaac Newton. E vocês podem trabalhar ela com 2 grandes eixos, né? Quais são esses 2 princípios gerais? Um é que nós podemos dizer que há uma filosofia revolucionária,
organizada, de certa forma, pela burguesia europeia, que vai criticar o antigo regime. O antigo regime era o governo absolutista, era o governo onde o rei, ele estava articulado, estava organizado, a sua estrutura, não só de pensamento, mas o sistema de governo, a partir de uma ideia onde o rei estava acima de tudo, onde ele não estava abaixo da Constituição, não eram monarquias constitucionais, eram monarquias absolutistas, então as leis elas eram para os seus súditos, o rei estava acima das leis. E o outro fator que é muito importante nós destacarmos é justamente o quê? Essa ideia de que ele vai abranger várias esferas, vários estudos, então o iluminismo vai abranger a questão social, a questão política, a questão econômica, religiosa. Na área social vai ter um destaque contra a desigualdade de direitos e deveres. Na área política vai contestar aquela ideia do regime absolutista, onde o rei ele tem uma espécie de direito divino. Quando se trata da economia, ele vai travar um grande embate em relação às questões mercantilistas, né? O mercantilismo, vocês estudaram certamente ele antes de entrar nesses conceitos do iluminismo. E na parte religiosa, muito relacionado a essa questão da intolerância religiosa, né? Hoje nós temos, por exemplo, essa ideia, dentro dos Estados de Direito, de você pensar o Estado como algo, como um ente laico, o Estado não tem religião, quem tem são as pessoas, ele é um pouco fruto dessa relação. Em que sentido? No sentido de que você não pode impor uma ideia, um pensamento religioso enquanto Estado, né? Então, essa questão é muito importante de destacar. Quem foi que levantou a mão aqui? Deixa eu ver. Um segundinho que alguém levantou a mão. Alguém levantou a mão, mas abaixou. Apertou sem querer ou vai fazer pergunta? Foi sem querer? Ok. Em relação àquela primeira pergunta, deu para vocês tirarem a dúvida? Deu para entender um pouco? Não estou ouvindo. Se manifestem. Vocês precisam de falar. Lembra que na apresentação de vocês falaram sobre sonho. Sonhos são para ser realizados, né? Por isso são sonhos. Então, vocês têm um sonho que é de entrar na universidade, e para isso vocês precisam de começar a mostrar onde que estão as dificuldades de vocês. O que vocês não entenderam? Para que eu e os demais professores de vocês possa estar ajudando, possa estar tirando essa dúvida com vocês, né? Deu para entender? Ok. O que mais sobre o iluminismo vocês precisariam que eu abordasse para vocês? Porque o que eu falei, na verdade, foi, uma rápida introdução, foi mais para dar uma contextualizada para vocês. Ô, Renato. Opa! Sim, você poderia comentar brevemente, não sei, a respeito de qual era a crítica que o Voltaire fazia? Qual a crítica do Voltaire? O Voltaire, ele está muito ligado. O Voltaire, ele também está muito ligado àquela ideia, ele tem uma máxima, né? Ele vai fazer parte desse grupo que vai discutir as questões do iluminismo. É importante lembrar que ele viveu lá no século XVII e também na passagem para o século XVIII, ele nasce quase no fim do século XVII, ele é um liberal francês, é um grande filósofo, ele é bastante influenciado pelos pensamentos tanto do Newton quanto do Locke, e ele vai escrever as famosas cartas filosóficas, que muitos também chamarão de cartas inglesas, que é uma espécie de dicionário filosófico, né, o chamado também Candice. Ele propõe que o liberalismo seja defendido apaixonadamente, né, e ele defende essa ideia do individualismo dentro dessa ideia do liberalismo. Então ele vai combater, ele vai satirizar a igreja, ele vai atacar indiretamente os direitos divinos do rei, ele vai defender a ideia da liberdade individual de expressão e de opinião, exaltando a razão e a experiência. O que isso significa? Quando ele
defende a liberdade individual de expressão e de opinião, ele está questionando, por exemplo, um regime absolutista. Quando ele faz essas críticas que ele está fazendo ao antigo regime, ele está questionando a forma como esse antigo regime está organizado, como ele está estruturado, né? Não ao acaso, pós-movimento iluminista, e vai avançando um pouco mais na história, você vai ter lá, na França, a questão dos direitos humanos, né, os direitos universais do homem. Você tem o que lá como eixo predominante? Liberté, igualité, fraternité, ou seja, a ideia da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Portanto, você tem uma construção onde o Voltaire ele vai fazer uma dura crítica ao absolutismo, e que é algo que não é uma exclusividade dele, mas que ele tem um papel fundamental dentro dessa construção. A burguesia, a esse período da história, ela está fazendo um grande movimento nesse sentido, né? A burguesia, nessa época, ela está fazendo um fortalecimento de uma luta que é da perspectiva de uma classe social que quer cada vez mais fazer parte do eixo estruturante do poder, das decisões no país onde vive. Não sei se te ajudei, foi Vitor, né? Mas se tiver alguma outra pergunta ou quiser que eu complemente, se não tiver satisfeito, eu posso acrescentar mais informações. Não, outra coisa que eu também ia me perguntar, que se você dá uma olhada em relação a essa independência dos Estados Unidos, fazendo um link, tem como se dizer, teoricamente, que o iluminismo influenciou? Você tem uma influência que o iluminismo vai dar sobre várias nações. E as disputas políticas também, né? Por exemplo, quando nós falamos dos Estados Unidos, você vai falar de um processo de luta por independência, no momento onde você está tendo também as disputas na Europa entre França e Inglaterra. E os ideais iluministas, eles têm o seu nascedouro aonde? Na Europa. Então, ele vai levar, de alguma forma, ele vai tecer relações de influência, não só aos Estados Unidos, mas a outros lugares do mundo. Ok? Eu estou vendo aqui também Certo, obrigado. que... Imagina, eu estou vendo aqui também que a Giovana está perguntando se eles contestavam a teocracia. Giovana, o que é a teocracia? Né? Teocracia é uma palavra que vem de origem grega, né? Theo, Deus, cracia, ocracia, poder. Teocracia, poder divino. Então, o que acontece? O rei, ele exercia uma espécie de poder divino. Então, o que acontece? Quando você questiona o antigo regime, o antigo sistema, você está questionando um conjunto de valores. Entre eles, essa ideia de que Deus não é tão divino, de que o imperador ele não é tão divino assim, de que o imperador ele é uma pessoa normal, mas que está nessa função de imperador, né? Ele pertence à nobreza e por laços consanguíneos ele está, muitas vezes por relações dinásticas, ele está no poder. Mas que a questão importante que nós temos que amarrar e que pensar aí, é essa questão de que a teocracia é essa ideia de que você trabalha a lógica do poder divino. Isso é, sim, questionado também pelos iluministas. Deu para tirar a sua dúvida, Giovana? Tranquilo? Ok. O Guilherme já perguntou se eu posso explicar alguma coisa sobre a Revolução Francesa, né? Posso sim. Eu só queria fazer uma pergunta antes, para nós não ficarmos fazendo um movimento de ida e vindas. Se tem mais alguma dúvida, mais alguma questões que vocês gostariam de saber primeiro em relação ao iluminismo, que aí fechou essa parte de iluminismo, aí nós podemos falar um pouco da Revolução Francesa, né, das revoluções, não tem nenhum problema. Podemos falar também das revoluções industriais, né, que é uma dos temas, e também da independência dos Estados Unidos, que também se discute pouco e que é importante saber. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão? Renato,
Oi, pode falar, Leonardo. Eu não entendi se eu conseguir fazer só uma ressalva brevemente na definição do despotismo esclarecido. Ah, tá, do despotismo esclarecido. É. Bonitinho só. Você está falando sobre os déspotas esclarecidos, né? Isso. Ok, vamos lá, sem nenhum problema. O que seria essa ideia do despotismo esclarecido, né? Vamos pensar, então, a ideia do conceito. Primeiro, o despotismo esclarecido, ele é uma forma de governo absolutista, né? Então, ele é uma forma de governo absolutista que adotou e aplicou uma série de elementos da filosofia iluminista. Só que, ao mesmo tempo que ele adotou essa série de elementos da filosofia iluminista, ele foi resultando numa série de reformas que foram sendo empreendidas pelos monarcas europeus, principalmente quando se trata da na segunda metade do século XVIII. Ou seja, esses elementos que foram adotados pelos déspotas esclarecidos favoreciam quem? Favoreciam o Estado e o fortalecimento da autoridade real. Então, o déspota esclarecido, ele vai desenvolver essa relação coincidindo seus interesses com alguns pontos que eram o objetivo, vamos dizer assim, dos iluministas, né? E, ao mesmo tempo, ele vai trazer também aí algumas características, né? E o que seriam, então, essas características? Essa é uma questão importante que nós temos que trabalhar. Em primeiro lugar, uma das características importantes é que nos países onde ele for se desenvolvendo, foi constituindo uma adoção de medidas e reformas que foram cada vez mais se inspirando dentro dessas ideias iluministas. Mas os monarcas absolutistas, eles eram absolutistas. Você lembra que o iluminismo, ele questiona o poder absolutista? Então, ele vai começar a procurar governar aplicando a razão, que é um dos princípios do iluminismo. Ele chega, inclusive, a se opor, de alguma forma, até declaradamente, à ideia do poder divino. E vão começar a justificar, através de uma racionalidade, medidas que fossem fortes e que também tivessem características globalizadoras dentro da estrutura do seu governo. E aí, nesse sentido, ele vai fazer o quê? Ele vai apelar para que tenha uma necessidade de aumentar mais ainda o seu poder. Então, você percebe que, ao mesmo tempo que ele traz elementos do absolutismo, ele procura não enfraquecer, mas sim fortalecer, mas sim centralizar mais ainda o poder do rei. Percebeu, Leonardo? Sim. Tá certo. As outras questões que são importantes estão ligadas àquela ideia de restringir privilégios da igreja e da nobreza e também de estabelecer relação de tolerância religiosa. Então, dentro do despotismo esclarecido, vai se ter também, evidentemente, esses elementos. E aí, essa questão do despotismo, ele vai variar um pouco também de algumas ações de Estado nacional para Estado nacional, de Estado absolutista para Estado absolutista. Tudo bem? Sim. Alguma outra dúvida? Alguém mais tem dúvida? Alguém mais tem dúvida em relação a essa questão? Bom, se ninguém tem dúvida, então, assim, bem rapidamente, quais são os filósofos importantes, né? Primeiro, nós tínhamos falado do Descartes. Ele vai defender a ideia de que a razão é um caminho para o conhecimento e a razão está acima da fé e da emoção, né? Então, essas questões para ele vão ser muito importantes. O Newton, ele vai fazer uma ideia de interpretação mecânica da natureza, né? Vai submeter a ideia do universo com as leis, que elas estariam mais precisas em relação à questão da matemática.
nós vamos ter o John Locke. O John Locke, ele vai trabalhar muito a ideia em relação à questão, ele vai fazer duas grandes obras, dois grandes ensaios, que ele vai desenvolver a sua ideia. Uma é sobre o entendimento humano, no qual ele vai procurar demonstrar como que se dá essa relação no conhecimento humano, como que se deriva esse conhecimento a partir das percepções do sensorial, e também vai fazer uma outra obra chamada ensaios sobre o governo civil. E aí, no ensaio sobre o governo civil, ele vai buscar desenvolver toda uma construção de pensamento, organizando e, ao mesmo tempo, sintetizando quais eram as tendências liberais para aquele momento, tanto do ponto de vista político e econômico. Tá? E, ao mesmo tempo, evidentemente, ele vai fazer o quê? Ele vai questionar o absolutismo e também o poder divino do rei. Tá? Além de defender a ideia do estado de natureza, como uma forma de pensamento, de organização, onde vai fazer toda uma discussão quando ele trata do estado de natureza. E, ao mesmo tempo, é ele que vai defender e vai desenvolver uma perspectiva importante no que diz respeito aos três poderes. Ele vai defender, vai trabalhar a ideia do poder executivo, que é exercido pelo rei, que vai englobar, inclusive, o judiciário. Ele vai trabalhar com a ideia do legislativo, com uma ideia de que tem que ser conservado pela sociedade, sendo uma espécie de poder supremo, e vai trabalhar também a perspectiva do federalismo, do federativo. E o federativo, ele vai trabalhar com a ideia de que é esse que vai cuidar das relações do Estado com o estrangeiro, ou seja, que vai tratar a questão daquela nação com uma nação à parte, né, que não seja ela. Além disso, nós vamos também falar, um outro grande pensador dessa época é o Spinoza. O grande tratado dele, a grande escrita, é um tratado teológico, político, que ele vai fazer, onde ele vai tratar a discussão do estado de natureza e o direito de Estado, né? Ao mesmo tempo, ele vai também trabalhar com a ideia de que o direito se estende a tudo e a todos, mas esse direito tem que se estender sem a ideia de limitações, e de que o próprio homem é que dá essa força para o Estado, é que legitima esse Estado, né? Além disso, vai ter outro grande pensador, é o Barão de Montesquieu. O Montesquieu, ele vai trabalhar, a sua grande obra vai ser chamada O Espírito das Leis, onde ele vai fazer o debate sobre a questão despótico, sobre a questão monárquica, a questão republicana. Então, ele vai trabalhar muito, ele vai exercer uma grande influência sobre as futuras gerações políticas, principalmente no que diz respeito à questão dos debates da monarquia, aristocracia, tirania e democracia. Então, ele vai trabalhar com a ideia de que essas ações vão sofrer uma evolução lógica, assim como teria acontecido no Estado ateniense. E ele vai trabalhar com a ideia de que, na sua ideia de divisão dos poderes, o Montesquieu vai afirmar o seguinte, que os poderes, eles vão passar por um processo de limitação, né? Então, ele trabalha um pouco com essa ideia de, como que eu diria para vocês de uma forma mais simplificada. Ele vai dizer assim, os poderes limitando-se uns aos outros, a liberdade, o governo fundado em leis vai tornar-se possível. Então, ele vai trabalhar com a ideia de que o legislativo, o executivo e o judiciário exerce forte influência sobre a constituição e a organização dos governos na Europa. Ele vai trabalhar com a ideia desses pensamentos que depois vai influenciar a Revolução Francesa e também a América Independente, ou seja, a grande discussão sobre os Estados Unidos que o Leonardo tinha perguntado anteriormente. Ok? Então, eu dei um panorama geral, aí vai ter outros, mas se nós formos falar de todos os pensadores, nós teríamos que ter uma aula só para iluminismo. Vocês têm alguma outra pergunta, ou sobre o iluminismo ainda, ou sobre Revolução Industrial, ou sobre a independência dos Estados Unidos? Alguém teve alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Deu para entender? Coloquem no chat sim, não, estou com dúvida.
Ok. Deu para entender, deu para entender. Eu tenho uma dúvida, mas é sobre a Revolução Francesa. Nenhuma dúvida. Qual é a sua dúvida sobre a Revolução Francesa? Por enquanto, sem dúvida, deu para entender. Por enquanto, sem dúvida. Quem é que tem a dúvida sobre a Revolução Francesa? Ou quer falar primeiro sobre a Revolução Industrial? Fica à vontade. Ou pode perguntar aí sobre a Revolução... Renato, Oi. Sobre a independência dos Estados Unidos, eu fiquei em dúvida qual das revoltas, entre aspas, coloniais, qual dessas foi o estopim para a independência? Perfeito. Só antes de eu responder essa pergunta, eu vou deixar aqui anotado, deixa eu só primeiro ver qual é a dúvida da Revolução Francesa, pode ser que o Nicolas fez, pode ser, Leonardo? Tá certo. Ok, qual é... Nicolas, você quer fazer a pergunta? Nicolas? Ele está falando no chat, professor. Está falando no chat? Tá, peraí, deixa eu ver aqui. Sobre os girondinos e jacobinos. Perfeito. Deixa eu falar então para ti e para todos vocês. A Revolução Francesa, ela vai ter aí o seu grande eixo no final do século XVIII. Ela inicia como uma revolução burguesa, ela tem uma significada de tomada do poder pela burguesia, derrubada do absolutismo, né? Ela vai assumir o controle do que nós vamos chamar de Estado francês e vai passar por uma série de questões que vão passar aí. O que é importante nós percebermos, então? A primeira questão que nós temos que observar, quando nós falamos da Revolução Francesa, é que ela vai se dividir. Naquela época você tinha lá o primeiro estado, o segundo estado, o terceiro estado, né? O primeiro estado ele era constituído pelo clero, o segundo era pela nobreza e o terceiro era por camadas burguesas e setores populares, né? E existia essa grande disputa. Quando inicia essa disputa do poder, o que vai acontecer? Vai ter uma divisão. E aí essa divisão, quando nós falamos dos jacobinos e dos girondinos, que é a pergunta do Leonardo, ela está relacionada a um conceito que vai até os dias de hoje trazer uma certa influência. Uma certa influência em que sentido? Hoje, quando nós falamos de política, ou quando passa as notícias nos jornais e etc., vocês acabam vendo o quê? Acabam vendo que há uma discussão sobre o que seria esquerda, centro e direita, né? O que era os girondinos, então, para que a gente comece a pensar um pouco essa ideia, né? Eles eram partidários da legalidade e da liberdade econômica, né? Então, o que vai acontecer? Você tem aí a defesa de um entendimento de uma relação de poder. Então, os jacobinos, eles ocupam um espaço e os girondinos ocupam outro espaço. Então, os jacobinos, por exemplo, eles defendem posições mais ou menos, não é assim uma posição radicalizada como em excesso. Eles defendiam uma posição mais democrática e que pudesse se ramificar rapidamente nas províncias. Enquanto que os girondinos estavam defendendo posições e conceitos, o que seria como os jacobinos à esquerda e os girondinos à direita,
Deu para entender, Leonardo? Você tinha o Jacobino defendendo uma posição e os girondinos defendendo outra. Os jacobinos defendiam uma relação mais democrática e os girondinos uma posição mais conservadora. Eu não sei se era essa a pergunta, ou se você quer reformular a sua pergunta, para eu entender melhor e poder responder numa forma que fique mais organizada. Porque assim, o que você tinha? Quando você fala lá dos representantes do que seriam os deputados na França naquele momento, você tinha os girondinos como partidários da legalidade, da liberdade econômica, eles pretendiam limitar a influência do povo de Paris, porque eles tinham qual pensamento? Essa ideia de que essa participação era algo muito radical. Você tinha os chamados montanheses, eles apoiavam os chamados sans-culottes, que eram sem vestimentas, né? Defendiam uma forte radicalização do processo revolucionário, tinham como principais líderes deles o Danton, o Robespierre, o Marat, o Saint-Just, o Carnot, né, que eram grandes lideranças daquele momento. E do outro lado você tinha, e no centro, você tinha lá os chamado centro, que seria aqueles políticos da planície ou do pântano. Eles agregavam quase todos os deputados que restavam. Eles, inicialmente, eles até apoiavam os girondinos, mas aos poucos eles foram fazendo uma movimentação diferente, por conta das questões da Revolução. Então, você tem aí posicionamentos diferentes entre esses grupos. Dúvidas ou perguntas? A Débora perguntou, é a partir daí que surge a ideia de direita e esquerda? Sim, o que acontece? Eu sempre costumo brincar usando esse exemplo. Quando você começa a estudar, você está numa escola, você foi lá e você começou a estudar. Você não conhece as pessoas ainda, certo? Aí você começa a criar relações com as pessoas, a partir de afinidades, de assunto, de algumas coisas. A partir dessa relação de amizade, o que começa a acontecer? Começa os grupos a sentarem mais ou menos junto, né? Aquele grupo que senta mais do lado direito, aquele grupo que senta mais no fundo, aquele grupo que senta mais na frente, aquele que senta mais no meio, aquele que senta mais... As pessoas sentam junto por relações de afinidade, desenvolvem trabalho juntos e etc. por afinidade, correto? Era a mesma coisa a ideia desses grupos políticos lá no parlamento. Então, um grupo que defendia a manutenção do poder, que defendiam que não houvesse alterações, eles sentavam por afinidade, pelas discussões que eles faziam, eles sentavam juntos. E, por um acaso, eles sentavam juntos do lado direito. E eram quem? Eram aqueles que defendiam posições conservadoras, tradicionais, né? Quando nós falamos do conservadorismo, vem no verbo conservar. A ideia de conservar é a ideia do quê? Manter. Então, a ideia de que você possa manter as coisas como elas são, que não haja mudança. Ao meio sentava aqueles que tinham afinidade, que podiam, né, manter aquele posicionamento, e ficavam ali mais ou menos ao centro, porque eles dialogavam tanto com quem estava aqui do lado direito, como quem estava aqui do lado esquerdo. E eles se posicionavam de acordo com seus interesses, ou para lá, ou para cá. E tinha um pessoal que sentava por afinidade, por discussões entre eles, comuns. Sentavam sempre à esquerda, que defendiam as questões mais populares, da democratização e etc. Portanto, projetando mudanças, transformações. Então, a partir daí, começa a surgir esse conceito, essa ideia, elaborar essa ideia de direita, centro e esquerda. Então, traz, sim, Débora, uma contribuição nessa reflexão do processo da França, tá? Alguém mais tem dúvida, tem pergunta?
Alguém mais? Ah, tá. Aqui tem uma pergunta se eu vou tratar, da Giovana, se vai ser tratado esses assuntos de maneira mais profunda em outras aulas, né? Bom, então deixa eu dizer para vocês. A ideia hoje, pelo que eu entendi, que foi combinado um pouco, foi qual? Está sendo feito um processo de avaliação diagnóstica de quais são as dificuldades que vocês têm, e vocês, me parece que vão fazer uma avaliação para que possa ser, então, percebido, mensurado, onde que estão as grandes dificuldades, o que vocês estão entendendo com mais facilidade, o que vocês têm mais dificuldade. Para quê? Para ter um planejamento na abordagem dos conteúdos para as aulas de vocês, né? Então, hoje não é uma aula naquele modelo que nós pegamos um conteúdo e vamos destrinchar ele passo a passo, parte a parte, tá? Evidentemente que para os professores é o sonho de consumo, né? Todo professor gosta de pegar o assunto e esmiuçar, discutir parte a parte, pegar começo, meio e fim. Mas hoje a ideia é fazer mais essa avaliação diagnóstica. Tudo bem, Giovana? Por isso que é mais que um tema, inclusive. São 3 temas que são bem densos, né? Falar da Revolução, falar do Iluminismo e falar da independência dos Estados Unidos seria pelo menos uma aula para cada um desses temas. Tudo bem, Giovana? Alguém mais tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu preciso que vocês vão me posicionando para que eu possa ir tirando as dúvidas de vocês, para que eu possa ir diretamente onde vocês têm as dúvidas. Não? Ok. Tinha alguém que tinha me feito uma pergunta que era de outro tema e que eu tinha pedido para aguardar um pouquinho para eu poder responder essa questão relacionada à questão. Diga, Leonardo, qual era a sua pergunta mesmo, por favor? Não, certo, vou reformular. Era falando assim, baseado nas revoltas coloniais, por assim dizer, dos Estados Unidos, qual delas foi teoricamente o estopim para essa independência? Então, quando nós falamos da independência, nós vamos ter que pensar aí algumas coisas que são necessárias. Primeiro, assim, trazer esse contexto dos Estados Unidos, né? Então, assim, quando nós falamos da independência dos Estados Unidos, a primeira coisa que tem que ficar muito clara, a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. Então, essa é a primeira questão que é importante de nós começarmos a trabalhar. Segundo, nós temos que pensar um pouco sobre as questões que estão vinculadas, principalmente, a essa ideia dos conflitos que estavam passando. Como que se deu, como que se organizou essa estrutura dos Estados Unidos, da formação dos Estados Unidos. Então, para eu poder responder isso, essa pergunta, eu vou precisar fazer uma pergunta para vocês que eu considero ela importante, né? Aí acho que o próprio Leonardo, se ele quiser comentar, se ele quiser ajudar nesse sentido, para eu poder dimensionar melhor o questionamento, o que você sabe da base da formação dos Estados Unidos, Leonardo? Você diz em qual sentido? A forma, por exemplo, de trabalho, que era, por exemplo, no norte, que continuava sendo mais o norte, teoricamente, era uma mão de obra livre, enquanto no sul era uma mão de obra voltada mais para a atividade agrícola e mão de obra escravizada, por exemplo? Também, mas aí nós estamos falando de algo que
quando nós trabalhamos essa questão, a gente já está trabalhando mais com alguns outros conceitos, que é da guerra de secessão, da segregação racial, né? Você já começa aí a avançar para outras questões. Certo. Mas você propôs em relação ao quê? Em relação ao processo que vai levar à formação dos Estados Unidos. Porque, primeiro assim, ele vai ter aí alguns passos para a independência. Ele vai ter a Guerra dos 7 Anos, ele vai ter o processo do parlamento inglês com a criação das novas leis, vai ter a reação dos colonos americanos, vai ter o parlamento inglês aprovando os atos, né, de Townshend, vai ter o massacre de Boston, vai ter o partido inglês e o decreto do chá, vai ter a festa do chá em Boston, vai ter o parlamento e o decreto das leis intoleráveis, o Congresso da Filadélfia, a Batalha de Lexington, vai ter o Congresso da Filadélfia, a Batalha de Bunker Hill e a Vitória Americana, que é o processo final. Por isso que eu perguntei para você, quando nós falamos desse processo, qual o entendimento que tinha, para quê? Para que a gente pudesse fazer uma reflexão sobre o que foi esse processo, de fato, da independência dos Estados Unidos, né? Porque você vai ter um conjunto de ações. Você vai ter, por exemplo, o Parlamento Britânico, ele vai, por exemplo, criar novas leis. Ele vai criar a proclamação da Lei Real, que vai proibir a ideia dos assentados avançarem para oeste, né? Quando eles estão atravessando lá as montanhas do Apalache, que vai, evidentemente, entrar em território indígena. Você tem, além dessa relação, a Lei do Açúcar, que vai proibir a importação de rum, que vai cobrar taxa sobre a importação do melaço, que viesse também da região das Antilhas britânicas. Você vai ter a Lei dos Selos, que vai cobrar taxa sobre os diferentes documentos comerciais. Você vai ter a Lei do Alojamento, que vai obrigar os colonos a fornecer alojamento e alimentação para toda a tropa inglesa que viesse ou que estivesse em território americano. E aí você começa a ter um processo de reação também desses colonos, né? Então, você vai ter também a questão que vai ter um peso muito grande, que vai em relação, deixa eu pegar aqui um destaque que é importante. Eu acredito que um dos eixos fundamentais, Leonardo, vai ser o processo do parlamento inglês aprovar as chamadas leis intoleráveis. O que eles vão fazer nesse processo, dessa lei dos intoleráveis? Eles vão fechar os portos, vão produzir ocupação militar em Massachusetts, vão fazer envio de tropas, vão ter um rigor muito grande no julgamento de crimes, que eles vão considerar como crimes contra o Império, e a lei de alojamentos. Então, se você for pegar o primeiro item, que é a questão do fechamento dos portos, ele vai trabalhar com a ideia de que vai haver uma guarda armada para fechar os portos de Boston, até que todo o prejuízo do lançamento de carregamento do chá fosse indenizado. Então, eles começam a fazer uma pressão cada vez maior, uma pressão cada vez mais intensa sobre os Estados Unidos, né? E aí, outra coisa que vai pensar, que ainda não é Estados Unidos, ainda é colônia da Inglaterra. Não é questão da ocupação da região de Massachusetts, vai ter a suspensão das reuniões da colônia e uma imposição de um novo governador. Então, você percebe que começa cada vez mais ter uma pressão sobre as 13 colônias. Depois vai ter o quê? Eles vão enviar tropas, né? E essas tropas que eles vão enviar para quê? Para garantir que os colonos cumpram as leis que eles estão criando. São leis intoleráveis, leis que não está sendo aceita. E, além disso, ele vai ter aí o fortalecimento, o endurecimento das leis e das ações da Inglaterra sobre a sua colônia no norte da América, que é justamente o quê? A ideia de que todos os julgamentos de crime cometido no território americano, eles passam a ser não de autoridade local na América, mas sim
com critérios de autoridade lá na Inglaterra, ou seja, são realizados em outra colônia ou até mesmo na Inglaterra. Então, algo que acontecia aqui na América do Norte, na colônia inglesa, futuro Estados Unidos, que ainda não é Estados Unidos, seria julgado lá na metrópole, né, pela coroa, pelos ingleses. E, além disso, essas questões das obrigações. Isso aí vai levar o quê? Vai levar ao primeiro congresso, que vai acontecer em 1774, portanto, 2 anos antes da independência. Esse primeiro grande congresso vai ser lá na região da Filadélfia. Vão se reunir, vão se encontrar representantes das colônias todas que compõem, e essa reunião eles vão fazer para quê? Para discutir os seus direitos. A partir daí, primeiro eles vão... Só que há uma recusa, né? Não é? Por parte dos ingleses. Isso, aí o que eles vão fazer? Primeiro eles vão enviar uma petição lá para o rei, para buscar restaurar a paz. O que eles vão pedir para o rei? Eles vão pedir o seguinte, que o rei revogue aquelas leis que eram intoleráveis, as leis que eu acabei de falar para vocês. Então, o que eles vão dizer? Eles vão dizer que eles têm direito de fazer as leis para a colônia, né? A outra questão era sobre a ameaça, para que eles parassem em relação à pressão que eles vão colocar no sentido de ameaçar parar a exportação para a Inglaterra e a organização do boicote dos produtos ingleses. Então, o que eles começam a revogar são essas ações. Aí o parlamento vai fazer o quê? O parlamento vai responder a essas reivindicações taxando mais ainda, sendo mais intolerante ainda com a colônia. E os colonos, eles vão fazer o quê? Eles vão começar a se preparar para a guerra, né? Então, eles vão começar a se organizar nessa perspectiva. Vão criar a chamada Minumiten, que era um criado de força que pudesse responder a esse processo de guerra. Era um nome que eles chamavam a milícia colonial, pelo rápido deslocamento que eles tinham, e eles próprios faziam suas armas, embora tivessem pouco treinamento. Então, os Estados Unidos, ele começa a cada vez mais se fortalecer numa luta contra a Inglaterra, e por volta de meados de abril de 1775, começa a grande batalha de Lexington, né, onde as tropas britânicas foram capturadas, foi destruídos os suprimentos estocados pela milícia em Massachusetts, e os patriotas começam a resistir e começam a derrotar as tropas reais. Então, a batalha de Lexington, ela é muito importante. Logo em seguida, isso acontece em abril, em maio, você já tem um segundo momento daquele congresso de Filadélfia, onde eles vão ter os representantes dessas 13 colônias e vão tomar a seguinte decisão. Qual a decisão que é central para essa disputa contra a Inglaterra? Formar um exército continental. Então, eles formam um exército continental, eles anunciam o George Washington como comandante maior, como um grande líder do exército, e eles vão declarar a independência em 1776. E aí, na declaração da independência, eles vão vão declarar ela em 1776, vão ter como uma base filosófica as ideias iluministas. O principal redator da Carta Magna vai ser o Thomas Jefferson. A influência que eles vão seguir também está no percurso da Revolução Francesa, e há uma grande importância no documento básico da civilização ocidental que vai estar estruturado. Tanto que, qual é um dos grandes fragmentos da independência, da Declaração da Independência dos Estados Unidos? É aquela ideia de que todos os homens são criados iguais. Todos eles são dotados pelo Criador de certos direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à vida, à liberdade, à busca da felicidade. E esse discurso está em busca do quê? Da ideia de assegurar direitos. Ou seja, os governos eles são constituídos de homens, portanto, eles derivam de processos justos. Nesse sentido, ele está dizendo o quê? Essa ideia de que é responsabilidade do governo
a defesa da segurança e da felicidade humana. Portanto, ele traz aí fragmentos do iluminismo, que vão aparecer também na Revolução Francesa, que é essa ideia de igualdade, de liberdade, de fraternidade, dentro do processo da construção dos Estados Unidos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, legal, legal. Ok. Referente a... Peraí, alguém escreveu aqui, a Débora. Poderia falar um pouco sobre as revoluções industriais? Claro, Débora, podemos falar sim sobre as revoluções industriais, né? Dentro daquilo que for possível, nós vamos falando de todos os conteúdos. Aí eu vou fazer a mesma pergunta, Débora, que eu fiz para o Leonardo. Assim, você tem alguma visão, você sabe alguma coisa sobre a Revolução Industrial? Só para que eu possa ter uma noção de como fazer a abordagem de uma forma mais tranquila para vocês. Aí você pode escrever aí no chat para mim, por gentileza. E aí, alguém tem, por favor? Ah, tá, economia. Ótimo. Estava aguardando aqui dar algum fio para condutor para eu saber um pouco do que vocês queriam. Bom, quando nós falamos de revolução industrial, do que nós estamos falando mesmo? Nós estamos falando primeiro de um processo de renovação tecnológica que tem uma base fundamental, é a máquina mecanizada na indústria. Então, o que você vai ter? Quando você faz uma transformação, uma renovação da tecnologia, da invenção da máquina industrializada, da máquina mecanizada, você vai produzir um grande processo de transformação nos meios de produção. Por exemplo, a Revolução Industrial, você pode dizer que ela é, de certa forma, um processo histórico radical de transformação econômica e social, através do qual o modo de produção capitalista assumiu o domínio a certas formações sociais. Então, a Débora havia falado sobre esse eixo, sobre a questão da economia. Então, vamos pensar. Quando a Revolução Industrial passa para esse processo, nós temos que pensar primeiro o seguinte: quando tem uma revolução, tem que ter condições prévias, né? Quais são essas condições que começam a avançar para a Revolução Industrial? Em primeiro lugar, você tem que pensar que é necessário um mercado consumidor. Segundo, que é necessário uma mobilização inicial de capital. E terceiro, que há um avanço tecnológico e invenção de máquinas. Vamos pensar, quando você produz em larga escala, você produz uma maior quantidade, você distribui numa maior quantidade e chega ao maior público. Então, é a ideia de você potencializar, explorar toda uma potencialidade de produção para o processo de acúmulo de capitais, né? Portanto, à medida que a Revolução Industrial significou essa mecanização da indústria, ela, por um outro lado, também vai acarretar um significativo aumento da produtividade, da sua capacidade de produzir. E à medida que ela produz esse aumento significativo na sua capacidade de produção, ela vai criar uma demanda, uma necessidade, que é de ter mercados consumidores que sejam capazes de absorver esse acréscimo da produção.
Então, se você precisa, vamos pegar, sei lá, um exemplo bem simbólico. Você produziu 1 milhão de canecas, ok? Mas você não tem 1 milhão de consumidores. Então, você vai ter sobra das canecas nesse lugar. Se você vai ter sobra, você precisa de pensar o quê? Novos mercados consumidores. Então, esse processo da produtividade, ele vai representar essa ideia de ser capaz de absorver novos mercados de trabalho mercado consumidores, para que seja consumido o seu produto, para absorver esse acréscimo na sua produção. Por um outro lado, é necessária a substituição daquele processo artesanal, quando a pessoa ela fazia todo o processo, né, vai deixando de existir e passa a ter um processo mecânico, que vai exigir o quê, evidentemente? Vai exigir que haja um investimento, e vai ser considerada a necessidade nesse investimento que se haja uma grande mobilização de capital, e vai ser necessário que haja, para investir esse capital, é necessário que haja o quê? Um capital pré-acumulado. Então, é necessário que exista um processo anterior de acumulação de capital para que esse capital seja investido na mobilização desse processo de construção. Portanto, na Revolução Industrial também, se você começa a substituir o trabalhador que é artesanal, que faz todo o processo, você começa também a especializar, a fazer uma divisão do trabalho, né? Esse também vai ser um aspecto importante que vai surgir junto com a Revolução Industrial, vai ter uma impressão muito maior. Outra questão importante é que, à medida que a Revolução vai passando por esse processo de transformação, ela vai, por um outro lado, também significando a mecanização da indústria. A mecanização da indústria gera um avanço tecnológico cada vez maior, que vai representar essa invenção das grandes maquinarias. E são essa invenção das máquinas que vai criar essa grande condição essencial para que a Revolução Industrial pudesse avançar. Ou seja, há uma interação, há uma simultaneidade dentro desse processo, onde tem condições criadas necessárias para que haja o desencadeamento dessa Revolução Industrial na Inglaterra. A Revolução Industrial ela começa na Inglaterra. Então, o que é importante nós termos como um fato determinante? É perceber que lá para o fim do século XVIII, há um grande controle da Inglaterra sobre o comércio internacional. Só para que vocês tenham uma ideia, calcula-se que de cada 10 navios que circulavam as grandes navegações nesse período histórico para comércio, 9 eram ingleses. Ou seja, o Estado inglês ele praticava uma política de economia mercantilista. Vocês se lembram o que era o mercantilismo? O mercantilismo é um conjunto de regramentos econômicos com a finalidade de proteger, cria um protecionismo, uma proteção ao Estado, favorece aquele Estado que o desenvolve, ao mesmo tempo que tem como base central a ideia monopolista. Então, ter um monopólio sobre o comércio é algo que seria importante, né? Portanto, estava orientada no sentido de atingir essa autossuficiência do país, no sentido de que eles importariam o mínimo possível, mas exportariam o máximo que eles pudessem. Dessa forma, eles iam criar o quê? Uma balança econômica que fosse favorável, abundante. Olha, se eu compro pouco, eu tiro pouco dinheiro do país para mandar para fora. Se eu vendo muito, eu trago muito dinheiro para dentro. Portanto, eu crio uma balança econômica forte, saudável, né? Quando a televisão, por exemplo, passa falando sobre o PIB, Produto Interno Bruto, né, que mede quanto nós temos de riqueza, está falando, por exemplo, de quanto nós temos de reserva, seja em dólar, seja em euro, né? Qual é a reserva econômica que nós temos? Pois bem,
Então, esse Estado, ele vai agir, em especial, com uma força muito grande na economia, usando as suas leis, né? E vai criar vai usar as suas leis, seus regulamentos políticos, e vai avançar. Principalmente, é importante lembrar que tem um ato de navegação que vai ser elaborado por Oliver Cromwell. Ele vai reservar os barcos ingleses para quê? Para o comércio marítimo mundial. Então, isso demonstra um pouco de como eles buscavam consolidar essa hegemonia marítima que a Inglaterra tinha, né? E, ao mesmo tempo, eles também vão ter o famoso Tratado de Utrecht, que vai consolidar essa política que a Inglaterra vai desenvolver, que vai ter um fortalecimento cada vez maior dessa ideia de acumulação de capital, ao mesmo tempo que a Inglaterra vai assinar um tratado, um acordo com Portugal, o chamado Acordo de Mentwin, ou Tratado de Mentwin, se preferir, pelo qual há uma grande parte do ouro explorado no Brasil. Então, a Inglaterra vai buscar fazer esses desenvolvimentos que passam pela lógica da organização da Revolução Industrial e que trabalha com muita força a questão do controle e do poder da economia. Agora, é importante lembrar que a Inglaterra ela também vai ser palco de grandes progressos tecnológicos, principalmente na primeira fase da Revolução Industrial, quando você vai ter o quê? A invenção do motor a vapor, né? O motor a vapor, ele vai mudar a lógica, ele vai ser a primeira forma regular, a primeira forma estável de obter a energia inventada pelo homem, né? E, ao mesmo tempo, ele vai fazer com que haja uma série de processos tecnológicos, inclusive no setor da metalurgia e etc. Agora, os aspectos tecnológicos centrais que vão poder ser pensados nessa questão da Revolução Industrial vai ser, evidentemente, a construção das grandes máquinas, né? Isso vai gerar um aumento de produtividade e vai ter substituição de ferramentas ou mão de obra em troca de um maquinário. Veja só para nós fazermos uma comparação, uma analogia, se você tiver uma área de 10 hectares de terra para ser roçado, para ser cortado lá, trabalhado a terra, quantos homens e quanto tempo você precisa para fazer esse procedimento? E se você usar um trator, quanto tempo ou quantos tratores você precisa para fazer esse mesmo trabalho e quanto você economiza de tempo, né? Então, a Revolução Industrial ela vai ter essa capacidade, né, essa dinâmica. Agora, ela traz consequências. Se uma máquina faz serviços e mais rápido, ela exige um novo tipo de profissional, que é o profissional com a mão de obra qualificada para operar essa máquina, e, por outro lado, aquele trabalhador que exercia aquela função tem um risco sério de desemprego, né? São consequências, são relações aí. Imagina, Poliana, à disposição, tá bom? Deu para vocês entender? Ajudou a tirar um pouco essa dúvida sobre essa questão inicialmente econômica ligada ao processo da Revolução Industrial? Ok. Lembrando, meninos e meninas, ótimo, Raíssa, muito bom, Débora. Lembrando, gente, que assim, hoje não está sendo, eu quero reforçar bastante isso para vocês, tá? Nós estamos fazendo um processo que é o quê? É um processo de avaliação diagnóstica. Então, a ideia é que eu pontue respostas a algumas perguntas que vocês façam relacionadas a os conteúdos que vocês, que me foi passado e que vocês estão perguntando sobre eles, né? Que vocês tinham que já ter pego o conteúdo, lido e estudado.
Uma outra questão importante, que nós poderíamos destacar ainda na questão da Revolução, é o aumento da população. Qual o impacto que deu nessa questão da população, a questão demográfica, e como que se deu as transformações mais na lógica econômica e social. Então, nós podemos pensar assim, olha, a Revolução Industrial, em algum aspecto, ela separa o trabalhador da propriedade e dos meios de produção. Então, se ela separa de alguma forma, se há de alguma forma essa separação entre trabalhador, direito da propriedade e os meios de produção, vai fazer o quê? Com que crie duas novas classes sociais. Quais são essas duas novas classes sociais que vão surgir com a Revolução Industrial? A burguesia capitalista e o proletariado. Quando nós falamos de burguês, e aí nós não estamos mais falando de burguês lá da Idade Média, nós estamos falando agora da burguesia capitalista, já no processo da história contemporânea, o burguês é aquele que tem os meios de produção. E o proletariado é aquele que nada tem. Como ele nada tem, ele faz o quê? Ele vende sua força de trabalho em troca de um salário. Tá? Então, a burguesia capitalista ela vai ser essa classe de proprietários que tem os meios de produção ao seu controle, e o proletariado é quem? É aquela classe que vai reunir os trabalhadores, né? E que a única propriedade que eles vão ter é o quê? A força de trabalho. Você vende ela para quem? Para a burguesia. Então, assim, se cria uma falsa ideia para algumas coisas, né? Por exemplo, tem gente que fala assim, eu gosto de trabalhar, como se gostar de trabalhar fosse necessariamente uma virtude, né? Apenas. E as pessoas muitas vezes confundem ela gostar da área que ela atua com gostar de trabalhar, porque assim, parece que o trabalho é uma devoção, a pessoa ela levanta pensando em trabalho, dorme pensando em trabalho. As pessoas trabalham em larga escala porque elas precisam sobreviver. Como ela não tem dinheiro, ela precisa ter dinheiro para pagar água, luz, telefone, não é isso? Internet, alimentação, transporte, tudo aquilo que precisa. Ninguém sai distribuindo dinheiro. Alguém sai distribuindo dinheiro? Não, né? Então, o que acontece? A pessoa, ela vai trabalhar. Quando ela vai trabalhar, o que ela tem? A força de trabalho dela. Então, a força de trabalho dela pode ser atender um caixa de supermercado, pode ser atender no balcão de uma loja no shopping, pode ser atender como cobrador de ônibus, motorista de ônibus, pode ser professor, pode ser advogado, pode ser engenheiro, pode ser médico, pode ser psicólogo, pode ser nas mais variadas áreas. A pessoa vai lá e trabalha, ela oferece a força dela de trabalho em troca, e aí o que ela faz? Ela recebe uma parte daquilo que ela produziu como riqueza. Então, a pessoa trabalhou, ela produziu, uma parte daquilo que ela produziu, ela vai receber no final do mês como salário. Bom, se uma parte do que ela produziu ao longo do mês, ela vai receber como salário, e a outra parte? A outra parte fica para o dono dos meios de produção, para o patrão. E aí essa parte que o trabalhador produz e que não fica para ele, fica para o patrão, é chamado de mais-valia. É a apropriação da riqueza gerada pelas pessoas que trabalham. Ok? Bom, além disso, em qual parte mais nós poderíamos destacar ainda sobre essa questão? É que, além dessa burguesia capitalista, vai haver uma pequena burguesia, que é uma situação intermediária e é transitória entre as duas classes sociais. Está mais ou menos aqui, entre o proletariado e a burguesia capitalista, que é o que vamos chamar, por exemplo, hoje, de classe média, que vai ser caracterizado e vai dizer respeito ao status social, à renda mensal, à condição de acesso à cultura, de profissionalização, de posição ideológica dos seus membros. Então, quando a pessoa fala de pequena burguesia, a pessoa não se torna pequena burguesia porque do nada ela passou a receber um salário maior, né? Porque está relacionado a uma construção histórica. Por exemplo, se de repente você passa a receber 10 mil reais
por mês. Você teve uma ascensão social, ninguém tem dúvida disso. Mas, ao mesmo tempo, você tem acesso a um eixo de conhecimentos, a um eixo de cultura, de espaços onde frequenta. Você tem um posicionamento ideológico, sabendo o que é esse posicionamento, como que é essa construção. Porque a pequena burguesia, ela é caracterizada dessa forma. Ela tem uma renda, um status social, mas ela também tem uma condição cultural e profissional e ideológica. Então, essa ideia de que não se discute ideologia é para que uma parte da sociedade não discuta, enquanto a outra fica decidindo o que discutir, percebe? Então, tem um caráter de estratificação social, né? Então, a Revolução Industrial, ela vai provocar essa relação onde você pode ter uma visão muito clara da estratificação social, né? Aquela ideia da pirâmide social, quem está aqui embaixo, quem está aqui, aqui, até chegar aqui em cima no topo. Alguma dúvida ou pergunta até aí? Aí eu vou perguntar nominalmente, né? Ariel, Leonardo, Gabriel, Lúcia, Tatiane, Flávia, Maria Clara, Maura, Nicolas, Giovana, Débora, Vitor, Lohane, Raíssa. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Está dando para entender? Ok, vocês têm alguma pergunta específica mais que eu possa estar ajudando? Ok. Deixa eu ver aqui. Bom, se não tem nenhuma pergunta, eu vou aprofundar, vou falar aí de mais algumas coisas para ajudar vocês. Mas, por favor, se vocês tiverem perguntas, vão fazendo, por gentileza, porque aí a gente consegue estar contribuindo de uma forma mais direta onde vocês estão com dificuldade, tá? Tem certeza que vocês não querem fazer nenhuma pergunta? Bom, então, se vocês não têm nenhuma pergunta, eu vou seguir adiante. Eu vou falando aqui um pouco do que eu estou pensando sobre esse processo da Revolução. Então, junto com esse processo da Revolução, você tem algumas questões que precisam ser resolvidas. Em relação à mão de obra urbana. Você tem mão de obra suficiente para atender a necessidade do mercado? Porque se você tem essa mão de obra abundante, necessária, você cria também um dos elementos que vai ser pré-condição para a Revolução Industrial, porque o próprio processo de Revolução Industrial, ele vai fazer uma catalisação desse processo de urbanização dos estados. E aí vai se perceber o quê? Que à medida que tem um crescente índice de produção, de urbanização, você vai também tendo o quê? Junto com esse processo, uma explosão demográfica. E isso aí vai fazer o quê? Essa condição. Ela vai trazer uma alteração para o ritmo, para o crescimento populacional, né? Principalmente quando se fala de taxas de natalidade, taxas de mortalidade, né? E o que é a taxa de mortalidade e natalidade, alta ou baixa, tem a ver com isso? Tem a ver com a seguinte ideia: esse crescimento populacional, em especial da população urbana, vai começar a provocar um aumento da demanda dos produtos agrícolas. E esse aumento na demanda vai fazer o quê? Ele vai tornar a agricultura e a pecuária uma atividade econômica mais lucrativa, cada vez mais. E a partir disso, ele passa, então, a ter aí o quê? Um processo de demanda
agrícola, né? E essa demanda agrícola ela vai aumentar, ela vai fazer com que a pecuária vire atividades econômicas mais lucrativas. E vai passar a existir aí um estímulo para que haja uma realização de investimento dentro do setor agrário. Significa que há um contexto de relações onde a produção capitalista ela começa a penetrar nas regiões rurais, né? E aí ela vai gerando novas tecnologias, ela vai aumentando a eficiência do trabalho, ela começa a criar um novo sistema de drenagem, vai fazendo uma irrigação. E isso faz crescer o quê? Cada vez mais as áreas de cultivo. E aumentando as áreas de cultivo, aumenta a produção. Aumentou a produção, se vende mais. Porque a industrialização ela passa por vários aspectos. Vamos dar um exemplo aqui à parte, né? Pensando no Brasil. O estado de São Paulo, ele se beneficia, ele tem um grande destaque na Revolução Industrial, muito em função da relação da produção cafeeira, né? Então, veja, a produção cafeeira no Brasil, ela começa na região fluminense, começa então na região do Rio de Janeiro, São Paulo, e São Paulo vai avançando no sentido oeste. São Paulo passa a produzir tanto café que ele começa a exportar numa quantidade cada vez maior. E aí a exportação, o processo da industrialização do Brasil, da construção das vias férreas, que é uma expressão da Revolução Industrial no mundo, ela vem para responder uma necessidade do quê? De exportação em grande escala, né? Então, essas relações, elas estão ligadas, embora não pareçam, né? Elas trazem um pouco essa ideia, né? Essa percepção da construção. E a outra questão que é importante nós também destacarmos é que, num primeiro momento, nós não vamos falar diretamente da mecanização na agricultura, né? Mas sim uma penetração, um avanço gradativo do capitalismo dentro dos campos. E aí, à medida que o capitalismo vai aprofundando para dentro dos campos, vai aumentando a área de cultivo. E à medida que vai aumentando essa área de cultivo, vai acontecendo o quê? Vai utilizando cada vez técnicas mais efetivas, mais eficientes na agricultura. E aí, com a Revolução Industrial, não tem como. Vai nascer o capitalismo liberal, o capitalismo industrial, e aí, no contexto desse capitalismo liberal, vai caber ao Estado desempenhar aquela função que era de instituição responsável pela preservação da paz, da ordem, responsável pela segurança, né? Então, essa ideia de que o Estado não deve ter participação ativa nos processos econômicos e que, por um outro lado, esse mesmo Estado, ele deve, de certa forma, deixar a cargo da iniciativa privada, já é uma disputa do capitalismo liberal sobre a atuação do Estado dentro do desenvolvimento econômico. Vocês perceberam? Então, essas relações elas são muito importantes, porque quando o capital diz que o Estado não deve interferir dentro dessas relações econômicas, dentro dessas relações políticas, em especial econômica, significa também aquela ideia da livre concorrência, né? Onde se deve manifestar no plano nacional, mas também no plano internacional, onde o capitalismo deve ser uma espécie de cambismo, né? De livre cambismo, e qualquer trava que se possa ter no comércio mundial, seja de exportação, seja de importação, tem que ser duramente criticado, que não pode haver um espaço para o protecionismo alfandegário, né? No mundo capitalista tem que ser liberal. Então, eles vão trabalhar um pouco dentro dessa ideia, e é nessa época que a Inglaterra, que é, vamos dizer assim, a única grande potência mundial do mundo nesse momento, ela vai adotar a política do livre-cambismo, né? Que vai funcionar como? Como um fator castrativo de qualquer pretensão industrializadora, né? Porque quando você cria
essa ideia, esse conceito, nessa perspectiva do funcionamento livre-cambista, você vai começar a trabalhar o quê? Vai trabalhar a ideia de que essa produção, né, industrial, ela passa por uma relação interna onde você fortalece a ideia da livre concorrência. Então, o Estado se autorregulamenta. E esse é o liberalismo, a ideia de que o Estado vai se autorregulamentar. Perdão, o Estado não, a economia. A economia se autorregulamenta e o Estado não deve interferir, não deve agir sobre essa transformação, que é a transformação do processo da economia. Ok? Pergunto, até aí, tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Sim ou não? Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo, um minutinho. Deu para entender, sem dúvida. Professor, licença, a aula vai até que horas? Essa é uma pergunta importante, Flávia, para a organização das nossas vidas, né? Deixa eu só confirmar, eu acredito que o meu xará, o Renato... Também não, tranquilo, Renato. Não, teoricamente até 11 horas, mas é aquele negócio, vai até acabar, né? Vai até a gente... Renato, aproveitando que você está aí, tá tranquilo? Tá dando para entender? Quer que eu faça diferente? Era isso mesmo? Não, tranquilo. Não, é isso mesmo? Tranquilo. Ó, vamos fazer então um combinado com vocês? Vocês concordam em ficar pelo menos até meio-dia? Coloquem aí no chat se sim ou se não. Porque era até às 11, eu acho que eu me empolguei, né, Renato? Não, mas assim, se o senhor puder ir, todo mundo, eu tenho... E caso alguém também não possa, a gente depois manda a gravação. Lógico, o ideal é estar na aula, né? Isso, porque a aí aula pergunta, é feita, né, para estar na aula, E a gente não vem de videoaula, né? Que infelizmente em alguns lugares acontece isso. Essa é a ideia. Então, vocês têm alguma outra pergunta relacionada a essa questão, a questão da Revolução Industrial? Bom, se ninguém falar, eu vou entender que nós podemos ficar aí até meio-dia para poder fechar, né? Então, vamos falar da segunda fase da Revolução Industrial, porque nós falamos até agora só da primeira parte. A segunda parte da Revolução Industrial, ela vai se caracterizar principalmente pela expansão da industrialização, né? Portanto, esse processo da Revolução vai ter aí um grande crescimento. Já vai ter a industrialização norte-americana, que vai ter um desenvolvimento grande, principalmente depois da Guerra de Secessão, né? E vai ser um período que vai ter muitas transformações. Por exemplo, vai ter a mudança na organização econômica, e essa mudança na organização econômica, ela faz com que surja sociedades bancárias poderosíssimas, né? Que vão passar a controlar o crédito. Sabe essa ideia que nós temos hoje de ter banco? Então, a segunda fase da Revolução Industrial, ela vai, de alguma forma, atuar sobre essa organização econômica que vai surgir. Também vai ter o aparecimento de novas estruturas da empresa. Por exemplo, vai ter sociedades por ações. Sabe aquilo que vocês escutam falar na televisão? A Bolsa de Valores de Nova York, a Bolsa de Valores de Wall Street, de Tóquio, de São Paulo, caiu, subiu, despencou. Então, o que vai acontecer agora? Vai se comprar ações, vai se comprar papéis que vão ter valor
e esse valor representa tanto por cento de determinadas empresas. Vai ter inovação também nas fontes de energia, porque você tinha até então, por exemplo, na primeira fase da Revolução Industrial, o ferro e o carvão era fundamental, porque as máquinas eram a vapor, né? Aí você passa a ter o que agora? A implementação de novas tecnologias. Por exemplo, petrolífera e elétrica. Vejam só que interessante essa questão de nós falarmos da petrolífera e da elétrica, porque hoje carro, um mundo de coisa é feito através do petróleo, não é só gasolina, né? Você tem os derivados. E quando nós falamos de elétrica, nós estamos tendo aula em ambiente remoto, por quê? Porque existe a internet, é verdade. Mas a internet funciona sem eletricidade? Não funciona. Percebe como essas relações vão se dialogando, como vão conversando? Outra questão que vai aparecer são a inovação de tecnologias e os novos eventos também que vão aparecer. Por exemplo, a indústria química metalúrgica, que vai trazer corantes, graxas, vai produzir também combustíveis, explosivos, fotografias, né? Vai ter melhoria na produção do aço, do alumínio e tantas outras áreas, né? Além disso, vai ter a tecnologia que vai trazer o conforto para os lares, como a máquina de costura, fogão a gás, né? Hoje nós podemos falar de mais coisas, né? Como o ar-condicionado e a internet, tantas outras coisas. Vai ter também as melhorias que vão trazer novos inventos na comunicação. Lá atrás começa com o telégrafo, né? O cabo de submarino, depois que vai chegar o telefone, para depois vir rádio, para depois ferrovias, navio a vapor, depois que vai surgir os trens metropolitanos, o primeiro, diga-se de passagem, lá na Inglaterra, em Londres, né? Então, hoje você tem isso aqui, ó, o celular, graças a toda essa tecnologia que iniciou esse desenvolvimento lá atrás, por exemplo, com o telégrafo, né? Outras invenções que vão ser muito também destacadas para o período vai ser o cilindro da rotação de imprensa, né? O concreto armado, a dinamite, o dínamo, então, nem se fala, né? A lâmpada, né? A lâmpada elétrica vai ser muito importante, submarino, turbinas a vapor, vai ter uma série de outras tecnologias que vão sendo criadas e vão sendo desenvolvidos dentro daquilo que nós vamos chamar de segunda grande revolução industrial. E aí, nós não podemos deixar de dizer que na segunda revolução industrial houve uma grande concentração industrial, houve um agrupamento das indústrias que podiam ser, por exemplo, uma concentração horizontal ou vertical. Podia ter uma concentração horizontal, por exemplo, com fabricantes do mesmo produto que agrupavam uma mesma direção, ou poderia ser algo vertical, uma concentração vertical, trabalhando a ideia de empresas que fossem complementares uma à outra e que essas empresas pudessem se unir e dessa união pudesse ter a produção de uma determinada linha de produto, uma linha de artigo, né? Então, os tipos mais comuns que se teve dessas uniões, dessas concentrações, foram chamados de cartel, holding e trust, né? Então, vamos começar pelo último, o trust. O trust é o quê? Trust é quando você pega várias empresas que pertencem ao mesmo ramo e faz uma fusão dela. Então, você tem um grande monopólio aí instituído, né? Uma empresa de um poder muito grande, uma empresa que são do mesmo ramo e que se unem. Já no caso dos holdings, você vai trabalhar com uma perspectiva diferente, porque você vai trabalhar com a ideia de uma associação que vai deter o controle acionário de várias empresas que funcionam coordenadamente. Então, o que você tem? Você tem uma grande associação que ela vai ter ações, lembra que eu tinha falado das ações na Bolsa de Valores? De empresas diferentes e até de ramos diferentes. E, por final, você vai ter o que eu tinha falado primeiro, que era o cartel. O cartel é quando várias empresas se associam, elas são do mesmo ramo, elas estabelecem normas que são fixas, duras, rígidas, né? Elas atuam sobre a condição da venda de produtos, do prazo de pagamento desses produtos, da qualidade, qual a divisão do mercado onde deve participar.
Portanto, ela visa evitar o aparecimento de novos concorrentes. Então, ela faz uma espécie até de tabelamento de preço, né? E o cartel, diga-se de passagem, no Brasil é crime, né? Importante lembrar disso, né? Mas nós estamos falando lá ainda da segunda etapa da Revolução Industrial na Inglaterra. E o que ela vai trazer enquanto divisão do trabalho? Né? Há uma divisão, uma nova divisão social do trabalho, porque a forma de fazer as coisas mudaram. Você tem tecnologia, você tem máquinas. Então, as áreas que eram coloniais e os novos países independentes, que, por exemplo, da América Latina, eles, via de regra, na sua maior parte, têm um clima tropical, então eles ocupavam o quê? Um espaço que era, de certa forma, periférico, ficando como uma espécie de economia dependente. Então, os países, as colônias se mantêm como uma economia dependente da metrópole, da grande elite mundial, das grandes potências. Um outro aspecto importante que eles vão trabalhar é o surgimento do Fordismo e do Taylorismo, né? E depois vai ter o Toyotismo também, né? Mas primeiro o Fordismo e o Taylorismo, que são divisões especializadas do trabalho, né? E se tornam mais eficientes e que trabalham na perspectiva da produção em larga escala, da produção em massa. Isso vai trazer uma ideia de neocolonialismo, uma nova forma de colonização, uma nova forma de domínio, que agora é econômico, não é territorial. Então, o colonialismo era o quê? Era quando dominavam áreas que diziam, por exemplo, não conhecer, descobriu o Brasil, um exemplo. Descobriu a América. Foi lá e colonizou. Agora é neocolonialismo. O mundo já está todo mapeado, o mundo já está todo cartografado. Como é que eu sei, como é que eu faço agora um novo processo de colonização? Novo colonialismo, novo processo de colonização. Esse novo processo de colonização, ele vai trabalhar numa outra perspectiva, né? Então, a perspectiva não de ocupar o território, mas controlar a economia. Então, por volta lá de 1860, vai começar a ter essas novas perspectivas da segunda fase da Revolução Industrial e vai ter uma fase que eles vão chamar de fase inicial e segundo período, sendo que na fase inicial vai ter uma caracterização muito forte, a introdução do uso das máquinas e os grandes complexos industriais, em especial na Europa. E a segunda fase vai trabalhar muito mais a lógica, onde vai haver um desenvolvimento das comunicações, onde vai se caracterizar a indústria, a introdução do processo de fabricação, e onde vai se criar, por exemplo, um modelo conhecido como Fordismo, né, que é a famosa linha de montagem, né? E o que seria, então, essa linha de montagem, né, para entender melhor o que é o Fordismo? Vai acontecer o seguinte: Henry Ford, que era o dono dessa indústria, né, ele é dono de uma grande indústria automobilística, vai inventar uma série de mudanças na forma de organizar, mas essa indústria, por volta de 1908, ela passa por dois grandes problemas centrais. Quais são os dois problemas que a Ford enfrenta? Número 1, falta de mão de obra especializada, e número 2, um alto custo na produção, que era quase que artesanal, era uma produção quase artesanal. Então, o que ele faz? Cria uma linha de produção. Ele vai introduzir uma forma, um sistema tido como revolucionário, porque vai basear na correia de uma transportadora na linha de montagem, e aí ele vai criar a operação padronizada, ou seja, cada trabalhador agora passa a ter uma função na linha de produção, né? Um coloca pneu, o outro coloca parafuso, o outro coloca painel, o outro coloca o outro pinto, ou seja, você passa a ter uma divisão onde o produto vai indo para cada lugar, né, onde está sendo feito. Então, a indústria automobilística, a seguir, todas as demais empresas automobilísticas, a partir de Ford, vão buscar usar esse tipo, porque a partir daí você conseguiu produzir uma quantidade nunca vista antes, vai produzir uma quantidade imensa, comparada ao que era a capacidade de produção de antes,
E, ao mesmo tempo, a especialização numa única operação vai resolver o problema da mão de obra. Veja, a pessoa não precisa saber fazer o carro todo. Ela não tem uma especialização, mas ela sabe apertar parafuso. Ela vai apertar parafuso. Percebeu? Então, a indústria automobilística vai passar por essas relações, né? E essas sociedades vão passar por essa mudança e por toda essa transformação. Bom, meninos e meninas, é 12:01, conforme o nosso combinado. Professor Renato, por gentileza. Eu paro aqui a gravação aqui. Pode ser? Ok. Professor Renato, era essa a missão.